Estamos de volta com o nosso programa Mundo Digital, aqui pela Rede Prêmio TV. Vamos abordar um assunto no nosso bloco que seria Big Data. Para falarmos desse assunto, estamos recebendo a cofundadora da FEMIT, Vanessa Silvestre. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Aproveitando o assunto do nosso bloco anterior, que falamos de IoT, Big Data, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Vamos lá. O que é Big Data, Vanessa? Explica para o pessoal de casa, até mesmo para quem quer entrar nesse mundo Big Data. Então, Big Data ele é um conceito, né? Ele é um conceito de todos os dados que são armazenados hoje, com o crescimento dessa era de conhecimento, onde as pessoas têm muito acesso, principalmente a celulares o tempo inteiro, publicam muitas coisas nas redes sociais, na internet. Tudo isso faz com que esses dados sejam aumentados. Então, o Big Data ele é esse conceito. E a gente fala de 4 características, 5 na verdade, que são os 4 Vs do Big Data. Esses 4 Vs eu vou explicar um a um para a galera que tá em casa entender de verdade. E tem um 5º V que eu vejo como resultado dos 4. Okay. Então, assim, primeira coisa é o volume. Então, assim, com a internet e com muitas pessoas acessando a internet o tempo inteiro e com o IoT, esse volume de dados ele aumentou muito. Hoje a gente está falando em zettabytes, para você ter uma noção. Então é Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, são dados e dados crescendo a cada minuto. E falando em volume, eu falo em velocidade, porque a cada minuto, para você ter uma ideia, a cada minuto as pessoas assistem 4 milhões de vídeos por minuto. 4 milhões e meio já. Então, esse volume, essa velocidade de informações que vai gerando a cada minuto, gera uma grande massa de dados. Então, já falei de volume, de velocidade, agora eu falo de variedade. Então, como eu já falei todas essas redes, antigamente a gente tinha banco de dados estruturados, que eram aqueles bancos trabalhados Oracle, SQL. Hoje não, hoje a gente tem muita variedade de dados. Então a gente fala de vídeo, a gente fala de imagem, a gente fala de Twitter, que são palavras aleatórias. Você digita hoje o que você quiser na internet. Isso não é algo que você estrutura para pôr na internet. E IoT também um exemplo disso. IoT são sensores. Esses sensores eles vão trazendo essas informações e populando o banco de dados. Então essas são as variedades que a gente chama de dados não estruturados. A outra, o 4º V, é a veracidade, que é esses dados são confiáveis, são de qualidade, eu consigo utilizar, eu consigo gerar inteligência com ele. Com essas 4 características, a gente gera uma que chama valor. Então, assim, todo o uso desses 4, a gente consegue entender que gera valor para o negócio, para a empresa, para o mundo, como informações para nós. Okay. E isso é o Big Data. Legal. Espero ter conseguido explicar. Com certeza. E, Vanessa, você tem um case de Big Data? Porque temos o conceito, não é um case hoje, digamos que, funcional hoje, em produção. Você tem um case para falar para o pessoal de casa? Então, tem muitos cases. Hoje eu faço pós em Big Data, então a gente encontra muitos cases pela internet. Mas eu trouxe um que eu achei interessante, que é o case do Tinder. Porque hoje o Tinder sabe de quem você gosta, da característica específica das pessoas, sua geolocalização, onde as pessoas que estão no seu Facebook. Então, ela traz muita informação e ela estuda também a quantidade de matches por dia, o horário que você senta no seu sofá para dar match. Então, ele pega esses dados e gera publicidade. E vende essa publicidade. Tem um caso do Gillette que eu achei muito interessante, o Gillette e o Tinder. Eles fizeram uma pesquisa com 100 mil homens com barba e colocaram essas fotos de perfil. Aí fizeram um período, contaram esses matches que essas pessoas tiveram e depois tiraram a barba desses voluntários, fizeram novas fotos, contaram os matches e esse caso está publicado no site deles. Deu 19% a mais de matches os rapazes que fizeram as barbas. Seja, e isso vendeu publicidade para a Gillette. Ou seja, na prática. Na prática. Na prática, legal. Com certeza. E me conta uma coisa, Vanessa. Qual que é o profissional que trabalha, o perfil do profissional que trabalha com Big Data?
Antes, como os dados eram estruturados, como eu falei, nós tínhamos os profissionais DBAs, que atuavam no trabalho de gerar informações com esses dados. Hoje a gente tem 2 profissionais, na verdade tem várias nomenclaturas, né? Mas existem os 2, que é o engenheiro e o cientista de dados, que são os que realmente trabalham esses dados para gerar valor. Hoje temos o engenheiro e o cientista, né? Isso. Qual que seria a diferença de ambos? Então, é importante você falar isso, porque as empresas que fecham um projeto de Big Data, eles falam, nossa, quem eu preciso ter no meu quadro de colaboradores para fazer isso acontecer? São profissionais muito caros, né, por causa do conhecimento e por causa do valor que ele gera para o negócio. Então, olhando para isso, que a gente pensa, o cientista, qual o papel do cientista? O que o cientista faz? O cientista é o cara que sabe contar aquela história, como eu contei a do Tinder, ele vai saber vender essa história para o negócio, para saber gerar valor com essa história. Então, ele vai modelar esses dados, ele precisa saber mostrar visualmente esses dados e também ele precisa da matemática, da estatística e da programação. E esses 3 últimos que eu falei são as mesmas características que o engenheiro. Só que o engenheiro, ele vai trabalhar o armazenamento desses dados, capturar esse armazenamento, ele vai trabalhar o banco de dados em si, vai trabalhar os sistemas integrados. Certo. Então, ele é um cara mais técnico do que um cientista, por exemplo. Só que o cientista, ele vai fazer essa modelagem. Então, assim, as empresas, o que elas precisam? Precisam dos 2. É óbvio que existe um cara que faz as 2 coisas. Existe esse cara que faz as 2 coisas, mas esse cara, ele é muito caro e ele é muito procurado. Então, assim, o desafio da empresa, eu entendo, que é encontrar esses 2 papéis e fazer esses 2 papéis no projeto. Então, assim, o que a empresa tem que pensar? Eu vou contratar esses 2 papéis, mas eu quero... posso contratar uma empresa especializada que faça esse trabalho e ter um outro profissional comigo, ou pode terceirizar tudo. Mas é importante que tenha esses 2 papéis fazendo isso, essas 2 pessoas fazendo esse papel, e que a empresa não se frustre. Não frustre o profissional, porque às vezes contrata o profissional, um cientista para fazer o trabalho de engenharia. E não dá certo. E isso já foi feita uma pesquisa na Gartner, 70% dos cientistas são contratados para fazer o papel de engenheiros. E aí eles se frustram e saem da empresa. Aí o papel da empresa é reter esses profissionais para cada vez gerar mais valor para a empresa. Ou seja, a pessoa que acaba sendo terceirizada, a própria empresa vai absorver, né? Isso, exatamente. Bacana. E um outro ponto, Vanessa, quando a gente fala de cientista e engenheiro, tanto profissional mulher e homem, tem uma diferença, né? Na verdade, não existe diferença. A gente está falando do FEMI. O FEMI IT é um projeto que tem a missão de deixar as mulheres apaixonadas por tecnologia. E a gente fala muito isso para elas. Não existe diferença de cargos para mulher, cargo para homem. A mulher pode tudo. Sim. Lugar de mulher é onde ela quiser. O que acontece é que a mulher se sabota. Como eu estou falando isso? A mulher só se candidata a uma vaga como essa se ela tiver 100% dos requisitos, enquanto os homens, se ele tiver só 60%. O homem, ele acaba indo, né? Se você tiver os 60%, ele acaba indo, né? Ele acaba indo. Não, vou me candidatar de qualquer maneira. A mulher não, ela fala, mas eu não tenho 100%. E aí ela não se candidata. Certo. Então, a empresa recebe 100 currículos, 5 de mulheres. Por causa disso. Então, o nosso papel como FEMIT é falar para elas, você pode mandar o currículo, você tem esse direito de fazer, certo. Entendeu? Ok. E aproveitando o ensejo do FEMIT, vamos aproveitar a oportunidade para poder falar do seu projeto, do projeto da empresa FEMIT. Né? Conta um pouquinho para nós como surgiu a ideia do FEMIT, né, de realocar, né, porque hoje ele é um projeto voltado para mulheres, é um grupo fechado. Conta um pouquinho para nós. Então, hoje nós temos, foi uma ideia minha com uma amiga da faculdade, com a Raquel, e a gente começou a falar por que existe poucas mulheres na área de tecnologia. Vamos falar sobre isso. Então, nós tivemos a ideia de criar um canal no YouTube para vender a tecnologia para as mulheres, e deu muito certo. Primeiro post que eu fiz sobre isso no LinkedIn deu 55 mil visualizações. Então, primeira semana nós já tínhamos um grupo fechado com 200 mulheres. Então, nós fomos para todas as redes. YouTube, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Telegram. E hoje nós temos mais ou menos 7 mil seguidores. E fazemos eventos fechados, sim, só para mulheres. Ou seja,
Mulheres é o foco, né? Mulheres é o foco. Mulheres é o foco. A FEMEITI, ela existe em quanto tempo que ela está no mercado atuando nesse serviço? Nós temos um ano atuando no mercado, praticando sororidade, praticando amor, mulher ajudando mulher, mulher incentivando mulher. A gente recebe denúncias de assédio moral, assédio sexual, a gente trabalha isso. A gente tem parceiros de recolocação, a gente não pode abrir quem são, mas são empresas que divulgam as vagas primeiro para nós, para ajudar nessa recolocação, para praticar a sororidade, para ajudar na sustentabilidade com a equidade de gêneros. Ótimo. Eu vi que você trouxe um vídeo para nós, né? Um vídeo que conta um pouquinho mais, né, do espírito da FEMEITI. Exatamente. Né? Vamos conferir, vamos rodar o vídeo. Ok, maravilha. E do vídeo já dá para ter uma noção, né, de como que é o espírito de vocês, né, de poder ajudar as mulheres, buscar uma realocação. Isso é ótimo, porque não tem assim uma empresa especializada em alocar recursos mulheres na área da tecnologia, né? É muito difícil, eu vejo, né? Não, para a tecnologia não, assim, não tem nenhuma startup só para isso. Nós temos esse sonho, não vou negar para vocês, estamos procurando investidores. Aí, se você se interessar, será muito interessante, mas não existe hoje nenhuma rede só para tecnologia. Existem outras que traz a recolocação para a mulher de todas as áreas, mas só para tecnologia, não. A gente tem algumas frentes de comunidades que são, não são generalistas como nós. Então, tem comunidades de qualidade de teste, de programadoras, mas não tem, por exemplo, generalista como a gente. Tem outras comunidades de capacitação, mas generalista só o FEMEITI. Então, nós temos mulheres para todas as áreas de TI conosco. Ótimo. E para você de casa que está procurando uma vaga, procurando uma realocação, FEMEITI. FEMEITI. Vanessa, pode deixar os contatos, né, para quem de repente viu o nosso programa e até mesmo quer uma realocação, como se cadastrar? Pode deixar seus contatos. Bom, o FEMEITI está no YouTube, youtube.com/FEMEITI. Nós estamos no LinkedIn, nosso grupo fechado. Nós estamos também no LinkedIn, nossa company page, FEMEITI. E tem o nosso site, www.femeiti.com.br. Você será muito bem-vinda para todas as questões da sua vida, não só a tecnologia. A gente fala de tudo o tempo inteiro. Ótimo. Vanessa, eu quero agradecer imensamente a sua presença no nosso programa. O intuito do nosso programa é dar o espaço para nós, que é de tecnologia, para vocês, e também incentivar as mulheres a correr atrás de seus sonhos, né? Não só o homem da tecnologia, mas as mulheres também, né? Com certeza. Vanessa, muito obrigado. Obrigada a você. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí.